Então, e né, eu tinha dito, né, a questão, né, da etiologia, que eu vou estar abordando durante a aula. Então, né, fiquem atentos à questão, né, de como ocorrem os potenciais de ação e como que eles se tornam, né, fisiopatológicos a ponto de levar à condição da insônia e também da ansiedade, né? E como os potenciais de ação se encontram nessa condição clínica específica, né? Como que eles se apresentam, então, e como que eu tenho que corrigir? A fisiologia requer que os potenciais de ação dos neurônios tenham uma certa performance, né? Mas em ansiedade e insônia, essa performance é diferenciada, que configura numa questão de uma fisiopatologia e que precisa ser, então, corrigida, né? Aí a forma de correção, né, vai envolver a questão, né, dos canais de cloro, né? Que a gente vai ver como é que ele modula essas cargas do potencial de ação e também a relação que tem os canais de cloro com um neurotransmissor muito importante nosso, que se chama GABA, né? E a gente fala muito de adrenalina, serotonina, né? De dopamina, mas temos também o GABA, que tem uma função essencial na questão da manutenção do nosso bem-estar e do controle de sobrecargas que o cérebro pode ter. E, né, falar um pouco da questão do diazepam, né, e os seus análogos estruturais, e na capacidade que esses fármacos têm de reverter quadros de ansiedade e insônia. E além dessas questões norteadoras, né, que aí eu peço para vocês então estarem atentos, né, o que é uma ansiedade patológica? O que é uma insônia patológica? Qual é a relação dessas duas situações com potenciais de ação? Como que o potencial de ação pode ser regulado por canais de cloro mediados pelo neurotransmissor GABA? E como que o medicamento atua? Que também nós teremos, né, um caso clínico para vocês fazerem, né? O caso clínico diz o seguinte, né? Uma senhora de 78 anos, aposentada, que reside em um abrigo de idosos, né? Então, no seu histórico pessoal, clínico pessoal, né, doenças comuns para a idade, estava tendo insônia. Dormia cedo, mas acordava de madrugada. É um tipo de insônia em particular, né? Então, assim, ela dormia, iniciava bem o sono, mas não concluía, né, aquele tempo necessário para ser repositor das energias, né? E, consequentemente, não voltava mais a dormir. Prescreveram para ela, então, diazepam, um comprimido, né, antes de dormir. Daí a queixa atual. Agora se sente sonolenta, né? Antes não dormia, agora está dormindo demais, né? E que afeta a sua alimentação, porque não consegue levantar cedo para tomar café da manhã, está acordando 10, 11 horas da manhã. Sente tonturas e esquecimento. Teve uma queda. Para uma pessoa de 78 anos, isso é muito preocupante, né? Porque certamente tem osteoporose, né? Sendo do sexo feminino, né? Porém, infelizmente, sem maiores consequências, né? Aí, mais duas questões, né? Norteadoras, né? Que aí, então, refere-se a esse caso. E diz respeito, então, né? Como profissional de estabelecimento, conhecendo a ação e as particularidades dos benzodiazepínicos, você associa as queixas da paciente com a medicação. Está dormindo demais agora, está com memória comprometida, sentir tonturas e ter queda. Tem relação? Isso a gente vai ver durante a aula de hoje, né? E também considerar, né, o evento com a forma que a insônia se apresenta nessa paciente. Dorme bem e acorda antes da hora, né? Que pode ser, né? E a medicação que seria mais indicada, né, para essa paciente, né, para evitar essa morbidade relacionada ao medicamento que ela apresenta, que é ter esses efeitos, né, que incomodam e pode gerar até um novo problema de saúde, né? Se a queda fosse mais intensa, né, poderia fraturar o osso e nessa idade a recomposição óssea é muito comprometida, né, em função, né, das questões, né, que já não se tem com tanta eficácia de remodelação óssea. Então são essas questões, né? E aí então, né, nesse caso clínico, então, a gente vai estar acompanhando, então, né? E a gente vai, no final da aula, revisitá-lo após ver os conteúdos da aula de hoje. Então, gente, ansiedade, né? O que vem a ser isso, né? Considerado o mal do século, muita gente é acometida, muita gente tem as crises de ansiedade, tem pessoas que apresentam, né, uma ansiedade ocasional, mas muito intensa, tem gente que está 24 horas, né, ansioso, e também a questão da insônia, né? Nós precisamos dormir bem, não só para o nosso descanso, mas também para uma boa
ação, né, do nosso organismo, porque certas coisas que a gente produz em termos de hormônios e de atividades só acontece quando a gente está dormindo, né? Então não é só uma questão de descanso, né, mas manter o nosso organismo numa funcionalidade, porque foi programado o nosso corpo para ter atividades diurnas e noturnas. Noturnas geralmente são descanso, e quando a gente está descansando, né, não gasta energia em outras atividades, o nosso organismo se aproveita disso então para pegar a energia e se dedicar a outras funções fisiológicas, né? E, né, a ansiedade, então, é esta situação aí, né, que a imagem aqui, né, da esquerda mostra, né? E assim, né, qual é o conceito que nós temos atualmente com relação à ansiedade, né, que ajuda as compreensões psicofarmacológicas, né? Bom, inicialmente ela é definida como uma reação de grande incômodo, incapacidade e desconforto frente a uma determinada situação. Então, a ansiedade, né, é todo esse desconforto, incômodo, né, sensação de impotência frente a uma situação que pode ser extremamente natural. Eu posso ter um incômodo, um desconforto, uma sensação de incapacidade quando eu vou fazer uma prova, por exemplo, né? Então, eu estou ansioso por causa daquela prova. Apresentar um seminário, apresentar um TCC, é inevitável que a gente fique ansioso com relação a isso, né? A gente vai ficar mal, vai ficar incomodado, né? E, né, porque existe uma situação muito clara que acontece. Mas, em via de regra, né, nós sabemos claramente o que é, né, o que se trata, e a gente se prepara e convive com isso. Mas é um sinal de alerta que o organismo dá. Estamos numa situação delicada, né? Fique atento, né? É a mesma coisa, né? Se você está andando, né, pela rua da cidade e acontece, sei lá, um tiroteio, por exemplo, né? Você vai correr e vai se proteger. Vai gerar uma ansiedade. A situação, né, implica nisso, né? Mas depois, né, tanto na questão da prova do TCC ou desta vivência, né, de violência que pode acontecer em grandes cidades, você se recompõe, né? E a ansiedade cumpriu um papel de te deixar em estado de alerta frente a um perigo, né? É como acontece, por exemplo, com o alarme de um carro. Se alguém tenta roubar o carro, o alarme toca, né? E você vai lá conferir, né? Já não tem mais perigo, o ladrão fugiu, você vai e desliga o alarme. Ponto. Vida que continua. Então, a ansiedade seria um pouco disso, né? O alarme. Agora, a situação se torna patológica, né? Quando você tem uma determinada situação, né, que não confere um estresse, né, e uma ansiedade. É desproporcional. Ou situações que nem existem, mas você imagina, pensa e acredita que aquilo vai te gerar, né, um problema. E a situação se torna mais complicada porque, frente a uma situação que não desencadearia um estresse e ansiedade, né, ou até mesmo em uma que causaria, a pessoa ansiosa é como se fosse o alarme do carro que não desliga. Já passou o perigo, já passou a situação, né? Não está necessidade de imaginar mais, porque você vai, guardou seu carro na garagem e tudo mais, mas o alarme está lá, né? Então, mais ou menos funciona dessa forma, né? E dentro dos conceitos, né, da questão da ansiedade, para reverter esse quadro, nós temos os fármacos, psicofármacos chamados ansiolíticos, né? Que têm algumas características essenciais para serem considerados como tal e não gerarem as morbidades relacionadas com o medicamento. Então, o ansiolítico, né, seria o quê? Numa condição patológica de uma resposta exagerada a uma determinada situação, que você não desliga o seu alarme interno, ou uma situação que realmente te causa ansiedade, mas você não para, né? Tipo, já apresentou o TCC e fica ansioso, né? Pensando que, sei lá, talvez vão rever alguma coisa, vou ser reprovado, ou eu não fui tão bem quanto eu queria e tal. Requer tratamento, né? Não tem como ser diferente. E o uso desses psicofármacos ter uma função de ser capaz de reduzir esta ansiedade, ou seja, desligar o alarme do carro, e exercer o efeito calmante, que era o nome antigo que se falava, né, para ansiolítico, né, o calmante, né, com pouco ou nenhum efeito sobre funções motoras. Aqui entra um ponto que eu quero já fazer o link com, né, os casos que eu introduzi no início, né, as perguntas norteadoras, né. Isso porque a gente vai ver ao longo da aula que você exercer um efeito de controle
né, dos seus neurônios no sistema nervoso central vai te trazer benefício. Mas, como a gente viu na questão da farmacocinética e da farmacodinâmica, né, esses ansiolíticos, farmacodinamicamente falando, podem agir em outros locais, no sistema periférico, não somente no sistema nervoso central. E o potencial de ação controlado, que faz com que, né, o meu cérebro trabalhe numa situação normalizada, né, que aí é desligar o alarme, porque ele não está tão excitado, né, pode também acontecer no músculo, né, e isso levar a dificuldades de locomoção e tudo mais, que, né, fiquem atentos, pode ser o que aconteceu com a senhorinha do caso clínico, né, que ela levou uma queda, né. Então, né, ansiolítico é isso. E os hipnóticos? O que vem a ser os hipnóticos, né? Hipnótico, por sua vez, né, é o fármaco que produz sonolência terapêutica e ou facilita manutenção do sono. Também seguindo os mesmos princípios, né, e ação sobre potenciais de ação, né? Tá, então, né, vamos pegar algumas questões prévias da neurofisiologia para entender, né, toda essa atividade. Vamos começar pelo entendimento do potencial de ação. O que é esse potencial de ação, né, que eu estou mencionando? Imagino que talvez vocês tenham visto isso na neurofisiologia, né, mas vou dar aqui uma recapitulada para a gente fazer o link já com a ação dos benzodiazepínicos e principalmente a ação do GABA, porque é o GABA que faz todo o serviço, né? E a gente vai ver que os benzodiazepínicos, né, só dão um suporte, um apoio, né? Então é o seguinte, a atividade da célula é caracterizada por uma questão de repolarização. Quando eu falo na questão de polarização e repolarização, nós temos que entender o seguinte, na membrana celular, né, eu posso ter, né, configurações de carga de formas distintas, né? Então, aqui estou desenhando mais ou menos o esquema de uma membrana celular. Na parte externa, eu posso ter carga positiva e na parte interna, carga negativa. Quando isso acontece, né, eu tenho polos, né? Um polo positivo e um polo negativo, né? E isso configura uma situação em que a célula está em repouso. Quando eu tenho, então, polos, né, maior quantidade de carga positiva fora do citoplasma, né, na parte externa da membrana celular. E eu tenho carga negativa dentro, eu tenho polo positivo e polo negativo. A célula está em descanso, né, ela está em repouso. Porque assim como a gente precisa dormir e descansar, as células também precisam ter o seu descanso, né? Então, esse descanso vem dessa forma. Agora, quando eu começo a ter uma situação que eu tenho carga positiva fora e começo a ter também carga positiva dentro, porque as cargas positivas, como canais de sódio, podem colocar sódio, que é carregado positivamente, para dentro, eu tenho uma situação onde eu não tenho mais polo. A célula está despolarizada. Quando ela está despolarizada, não tem polo negativo e positivo, ela está em ação, em atividade. Então, o neurônio trabalha assim, né? Ele fica despolarizado, eu estou, né, tendo as minhas atividades mentais acontecendo. Só que o neurônio cansa e fala, agora eu tenho que descansar. Quando ele descansa, né, carga negativa começa a entrar, né, pelo canal de cloro, né, como já foi mencionado na questão norteadora, e quando o cloro tem carga negativa entra, ele vai polarizando a célula novamente. A célula descansa. E a gente tem um ritmo, né? Então a célula entra em atividade, descansa, atividade e descansa. Isso nos neurônios. Os músculos é a mesma coisa, né? Nós temos todo esse ritmo, como é com a gente, né? A gente passa 8 horas dormindo, né? E o restante, né? Em atividades. Bom, aí, então, né, nos neurônios nós temos, né, essa configuração, temos ainda, né, uma particularidade que é a bainha de mielina, né, que vai levando, né, esse recado, né, e essa informação para um local mais distante no núcleo, que vai passando, né, pelas regiões vizinhas, né, as sinapses, né, para os neurônios e eles vão trabalhando em um ritmo. E aqui a gente pode ver, né, questão do potencial de ação, sódio entrando, carga positiva entrando, atividade, né? Carga negativa entrando, descanso, né? Então é assim, né, que os nossos neurônios funcionam. Aqui um outro esquema também, né, que a gente pode notar, inclusive, né,
que aí envolve, né, as questões, né, de neurônios em diversas atividades, e assim, em via de regra, que a gente funciona no nosso dia a dia, tendo atividade neuronal, tendo descanso neuronal, atividade neuronal e descanso neuronal. E também, né, só frisando, lembrando que a nossa paciente, né, do estudo de caso de hoje, né, ela teve uma queda, né, e isso também acontece nos músculos, né, então o meu músculo está sempre tendo uma atividade, né, de entrar em ação, descansar, entrar em ação e descansar, que permite que eu tenha os movimentos corretos e necessários, né. Bom, então, né, isso configura, então, em situações, né, que a gente nota e observa, né, que aí, então, esse movimento de cargas, né, vai acontecendo, se expandindo, né, e gerando, então, os potenciais de ação. Célula polarizada, descanso, polo positivo fora, polo negativo dentro. Célula despolarizada, positivo e positivo, atividade, né? Então é assim que funciona, né? E nosso funcionamento está baseado, né, em todas essas questões, né, que acontecem. Bom, então, frente a isso e essas outras situações, né, o nosso perfeito estado mental também depende disso, né? Mas pode acontecer alguns estímulos externos, né, que vão fazer com que, né, a ação seja mais estendida e o repouso com menor tempo. Isso que gera todo o problema da ansiedade. Porque quando eu tenho um determinado estímulo, né, o que que vai acontecer? Como eu desenhei ali anteriormente, né, eu vou ter a ação, o descanso, a ação, o descanso, a ação, o descanso, ação e descanso. Quando eu tenho um estímulo, né, que me faz ficar preocupado e que se configura na ansiedade, o TCC que se aproxima, né, a prova que está marcada tal dia e está difícil o conteúdo e tal, o que acontece? A célula trabalha muito mais rápido. Ela entra muito mais rápido em ação e se a gente comparar uma célula de uma pessoa normal, as células que estão atuando, os neurônios, né, na pessoa ansiosa, trabalha muito e descansa pouco. Esse é o problema. Isso traz os sintomas da ansiedade. Eu não consigo parar de pensar em alguma coisa, eu começo a pensar coisas no futuro que talvez nem tenha probabilidade de acontecer, eu começo a ter, né, comportamentos, né, até estranhos com relação a isso, ou seja, quando estou ansioso, né, de uma forma patológica, o alarme do carro liga e não desliga, né? Esse é o problema. E é isso, né, que acontece nessas situações. Então, aqui só reforçando, né, a regulação das atividades, então, vai acontecer de que maneira, né? Vai acontecer da seguinte maneira: polo positivo, polo negativo, né? O que acontece? Quando eu quero ter uma ação, carga positiva, então, né, entra, seus canais próprios, neutraliza, entra em ação. E aqui eu estou em repouso. Quando, né, eu preciso voltar ao repouso, né, o cloro, que é o principal agente de carga negativa, entra e polariza de novo. Só que assim, a gente tem estímulo o tempo todo. O tempo todo a gente está recebendo notícias, a gente está ficando preocupado, né? A gente está com situações que a gente imagina que possam ser complexas, né? Então a gente tem estímulo o tempo todo para ficar ansioso. Fato. Mas o que que acontece, né? Acontece o seguinte: o ansioso, então, ele tem uma característica, né, diferente da pessoa não ansiosa, de ter potenciais de ação alcançado de formas repetitivas, né? Então, é trabalhando muito, enquanto a pessoa não ansiosa, né, você tem um descanso merecido do neurônio. Para que a gente não vivesse somente ansioso, o que acontece? Foi desenvolvido no nosso organismo, né, um sistema que leva ao desbloqueio de canais de cloro e também, né, um sistema que impede a entrada do cloro, porque o cloro é o principal elemento que, entrando, aumenta a carga negativa e deixa a célula polarizada de novo, né? Só que assim, não pode entrar cloro direto, porque senão, se o neurônio se polarizar muito tempo e ficar inativo, ele pode entrar em estado de apoptose, que você perde o neurônio, porque ele não está trabalhando, né? Ele vai perder as funções, né?
E também o estímulo exagerado leva a todo esse problema de ansiedade que estou mencionando para vocês. Para que, né, não aconteça a entrada de cloro constantemente, que além disso pode me levar a um estado de euforia, que me deixa em situação de risco, né, porque acho que está tudo bem, e para evitar, né, a perda do neurônio por uma inatividade por longo tempo, nós temos na membrana celular dos neurônios, né, um receptor GABAérgico, um receptor que atua, né, mediante a atividade do GABA. Então, nas aulas passadas eu comentei com vocês, né, o receptor biológico, ele pode ser agonista, antagonista, né, ele é uma região da membrana que responde a um certo estímulo, é a fechadura do qual a chave, no caso aqui seria o GABA, né, é utilizada para fazer uma atividade. Só que o GABA, desculpa, o receptor GABA, né, ele passa a maior parte do tempo dele, né, sem ter atividade alguma, sem encontrar o GABA. E quando isso acontece, né, a região R2 do receptor GABA tem um posicionamento que espreme, que obstrui o canal de cloro, que é esse azul aqui. Com essa obstrução, cloro não entra e eu não consigo polarizar a célula, porque eu quero que a célula entre em atividade. Só que se a célula está com muita atividade, o que acontece, né? O receptor GABA, então, né, uma questão que polarizou a célula, o receptor GABA, então, entra em ação. O que o receptor GABA faz? Ele se liga nas regiões R1 e na região R2, e quando ele liga na região R2, eu tenho um deslocamento da região R2 para uma direção oposta, né? Então, R2, ele vai fazer uma ligação, né, com a porção R2 do GABA e fica nesse outro formato que está aqui, né? Então, o GABA, quando se liga, ele muda estruturalmente a conformação espacial do receptor GABA, que é o receptor dele, e quando isso acontece, você tem esse deslocamento, o canal de cloro fica desobstruído. Entra a carga negativa e consegue fazer minha célula relaxar. Então, gente, o neurotransmissor GABA é o ansiolítico natural nosso. É ele que garante um bom funcionamento e que a gente não, né, fique extremamente estressado por qualquer coisa na vida, né? Então, nos momentos que a gente tem, né, de ter uma tensão e depois relaxar, o que acontece? O GABA está em ação. Então, quando eu estou, né, tranquilo, aí eu lembro que eu vou ter prova ou que tenho que apresentar o meu TCC, né? Os neurônios começam a entrar em atividade. O sódio vai entrando, né? Como se dissesse um sinal de alerta, né? Olha, mas vai acontecer isso, né? E agora, o que faz? A gente não pira porque é liberada uma descarga de GABA, o GABA se liga no seu receptor e muda essa conformação da porção R2. Aí que acontece? O canal de cloro desobstruído, né, começa a permitir que o cloro de carga negativa entre e eu tenha a célula novamente polarizada. Então eu relaxo, eu penso, tô tranquilo, só estudar, né, TCC, vou me preparar bem e tal, a gente consegue. Um problema que acontece, que aí é uma questão fisiológica da ansiedade, porque eu posso ter ansiedade disparada por gatilhos, né? Tem vários gatilhos, eu não consigo lidar com isso, a ansiedade me ferra, né? Eu não posso liberar uma grande quantidade de GABA que não dá certo. O que acontece, na verdade, também, é que quando, né, eu tenho ansiedade patológica de origem neurofisiológica, significa que eu tenho receptores GABA defeituosos em grande quantidade. Isso porque nem todos os meus receptores GABA são perfeitos. Alguns são defeituosos. Alguns, a ligação de R1 acontece, mas a R2 não acontece, porque essa posição está mais distante e eu não tenho efeito. Seria como se o GABA ligasse a um receptor com defeito e tivesse um efeito antagonista. E assim, todos nós temos uma certa quantidade, né? Por isso que em certos momentos nós ficamos ansiosos, mas algumas pessoas têm uma quantidade muito maior. Então elas têm, né, uma ansiedade mais intensa, porque o GABA não consegue fazer o seu papel adequado, né? Porque ele se liga
mas essa região R2 não se liga e ele fica só com uma ligação e a outra fica pendente, né? Isso porque para algumas pessoas essa distância é um pouco maior, né? E fisicamente não dá para ter a reação química que deveria acontecer, né? Então, né, esta é a situação natural. Então, o GABA, gente, é um ansiolítico natural. Como é que ele age? Ele se liga no seu receptor, faz duas ligações químicas bem importantes, né? Faz com que uma porção R2 mude de posição e o cloro que estava obstruído, né, canal de cloro obstruído, fica desobstruído, o cloro entra e a célula descansa, né? Lembrando que... Professor, Oi, diga. sempre que ele se ligar ali no. Sempre que o GABA se ligar nas duas regiões, ele vai abrir esse canal para desobstruir, para passar, no caso. Isso. O cloro, de carga negativa. Isso, isso. É isso? Isso, sempre. Ah, Mas, né, guarde essa informação que é importante. Eu posso ter, todos nós temos, né, uma quantidade menor, né, porque geralmente a pessoa tem ansiedade bem descontrolada, né, nós temos receptores defeituosos que as duas ligações químicas não acontecem. A ligação é parcial. E, as pessoas, né, que têm uma ansiedade que não é de gatilho, mas é do próprio corpo, ela tem um número maior desses receptores defeituosos onde só tem uma ligação acontecendo. e daí, Bom, independe se é no R1 ou na R2, ele não vai liberar a quantidade suficiente de cloro daí? isso, exatamente. O cloro não entra, a célula não descansa. Por isso que a E é pessoa fica ansiosa. aleatório, assim, aonde que ele vai, tipo assim, depende do defeito, no caso, né? Isso depende do Do. efeito, da Ah, localização e tá. tudo, né? Entendi, obrigada. Nada. Então, gente, o que acontece na ansiedade, né? Justamente isso que a gente estava falando agora, né? Aqui um bom exemplo, né, no esquema aqui, né? O GABA se liga, mas não liga na posição R2. Ele só liga numa parte. Quando isso aqui acontece, né? É, tem uma ansiedade. E pode acontecer quando eu tenho, né, um estímulo externo e mesmo tendo uma quantidade aceitável de receptores defeituosos, né, o GABA não vai conseguir agir, a resposta é insuficiente, porque eu deveria ter 100% de receptor GABA correto, e as pessoas que têm o defeito, né, no GABA em grande quantidade, né, vai ter esse fenômeno acontecendo com mais frequência, essa não ligação acontecendo. Se não acontece, não tem como arrastar essa parte do receptor, né, que é uma proteína enorme, para desobstruir o canal de cloro. Temos aí, então, a situação da ansiedade patológica. Então, por que que as pessoas, né, são consideradas, né, como pessoas de um problema clínico referente à ansiedade, né? Qual que seria a etiologia, então? Primeiro, eu tenho estímulos que me deixam muito ansioso e o GABA precisaria de 100% dos meus neurotransmissores perfeitos, daí eu vou ter ansiedade, ou se não, tem uma situação que não seria de impacto para a ansiedade, mas como eu tenho muitos receptores defeituosos, a célula não descansa, a ansiedade ocorre, né? Então, né, temos essas... Professor, Oi, diga. existe algum exame assim que a pessoa consegue descobrir essa questão do GABA ser defeituoso ou não? Não, não tem, infelizmente não temos. Bom. É mais uma questão de observação mesmo, assim, porque a principal forma de começar uma investigação sobre é ver se a pessoa tem crise de ansiedade por coisas nada a ver, né? Aí, né, uma coisa muito simples, você vai ver uma novela e fica ansioso e não consegue ver o final. Ou um filme, tá vendo um filme, Entendi. levanta da sala de cinema, não tô aguentando. Isso aí tá errado, né? Então, Uhum. provavelmente, né, ele tem essa dificuldade em alguns receptores, né, a mais, né? Então, Certo. ok? Então, gente, o que nós temos, né? Antes falei muito ansiedade. E a insônia? A insônia é o mesmo mecanismo. Eu vou deitar para dormir, ter o meu merecido descanso depois de um longo dia de trabalho, mas os potenciais de ação ficam repetitivos e eu não paro de pensar, não durmo. Então, esta é uma situação, né, semelhante, né, e está muito ligado à questão da ansiedade também, né, caminham juntas, né, quase totalidade, né, das situações, né. Daí, como é que a ansiedade pode se manifestar, né? Tem aí os tipos, né? Você tem a agorafobia, né? A ansiedade que a pessoa sente, né? Em locais, situações que parece ser difícil, embaraçoso de escapar, né? Então, apresentar o TCC, aquele momento, para muitos, é um desespero enorme, né?
provas, né, para a gente, tem algumas pessoas também, né? Então, isso seria uma agorafobia. Você tem um gatilho, vamos assim dizer, né, que leva à situação. Você tem as fobias gerais, né? Então, você tem, né, o medo irracional, né, revelado pela presença ou antecipação de problemas, né? Então, fobia com animais, né? Tem gente que vê uma barata, praticamente desmaia, né? Então, novamente, bate uma ansiedade, um desespero, né? Então, né, tem gente que não suporta ver sangue, altura, né? Daí você tem o transtorno do pânico, né? Crises súbitas de mal-estar em geral, sem que exista um fator desencadeante importante, né? Os ataques se repetem, né? E tem todos os desconfortos que vêm. O transtorno do pânico tem essa particularidade, né? Não se sabe exatamente, né, o que leva, né? E isso aí precisa ser trabalhado, né? A pessoa tem que se conhecer melhor para entender, né, o que causa tais situações, né? Diferente disso, nós temos o estresse pós-traumático. Se no pânico eu não tenho clareza do que me deixa na situação de pânico, no estresse pós-traumático eu sei, né? É uma questão mais fácil, né? Tem nome, endereço, CEP e CPF, né? Então, você consegue trabalhar aquilo de uma forma melhor, né? Então, aconteceu um acontecimento, né? Um acidente de trânsito, né? Algumas pessoas, só de sentar no banco do motorista, já não consegue mais, né? Então, tem pessoas que não conseguem nem dirigir novamente, né? Depois dessa situação, que precisa ser trabalhada também, né? Então, temos essa situação. Temos a generalizada, essa é complicada, porque é praticamente 24 horas, né? Você não para, né? Que essa também está muito associado a uma quantidade maior de receptores GABA defeituosos, né? Então, né, você está vivendo e você não consegue colocar cloro para dentro porque a maioria dos seus receptores estão defeituosos, né? E o GABA não consegue fazer sua atividade, né? Tem aquela induzida por substâncias, né? Então, tem alguns psicotrópicos, por exemplo, né, que levam, né, até alguns medicamentos também. A fobia social, né? Que é a dificuldade que as pessoas têm, né, de se expor, né, ou sofrer algum tipo de avaliação. E o transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC, né, que apresenta pensamentos obsessivos, necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los, né. Daí, então, né, também é uma situação que gera gatilhos, assim, que não faz muito sentido, isso compromete a vida da pessoa, né, porque se ela está, né, convivendo e você tem situações que ela não imagina e deixa ansiosa, ou situações que ela precisa enfrentar, mas tem dificuldade, né, ou situações que parecem ser estranhas, né, o convívio, de uma forma geral, fica comprometido, né, e também, né, a pessoa sente uma baixa autoestima, né, porque ela percebe que não está, né, no seu funcionamento adequado. Com relação à classificação da insônia, a insônia ela tem diversos tipos, né? Então, podemos definir a insônia como a incapacidade de dormir, né? Aquele sono que teria, né, a função reparadora, né, de descanso, e ela tem três manifestações. Nós temos a insônia inicial, terminal e também conhecida como plena. O que são esses tipos de insônia, né? A insônia inicial é aquela que, quando for 11 horas da noite hoje, eu vou deitar e não vou conseguir dormir. Aí, quando chega 3, 4 horas da madrugada, eu durmo. Mas aí, às 6 horas, o despertador toca. Ferrou meu dia no dia seguinte, né? Então, tenho esse tipo de insônia. Eu tenho a insônia terminal. Qual que é essa? Hoje, né? Terminei minhas atividades, vou deitar às 11 horas e durmo, é uma maravilha. Mas aí chega 3:30 da madrugada, eu desperto. Não consigo, né, mais voltar a dormir, né? E no término do que seria meu sono, já despertei, né? Então é uma outra situação complicada. E temos a plena. Qual que é a plena? Você, hoje às 11 horas, deito, olha para o teto, vejo as horas passando, e pensando mil coisas, aí o sol nasce, eu tenho que voltar a fazer atividade, né? Então você tem três tipos, né? E esses três tipos aí requerem alguns cuidados, né? Então, no nosso caso clínico, inclusive, peça para quem tiver aí com fácil acesso, né, dá uma olhada aí e veja como é que a senhora do estudo de caso, como que ela diz que é a insônia dela, né? E como que, né, uma boa psicofarmacologia ajudaria ela a resolver o problema e não ter as complicações que ela apresentou, né? Queda e tudo mais. Bom, tá, então, né, eu preciso... Oi, me perguntou? Eu quero saber, Diga. e o acordar e dormir várias vezes durante a noite se enquadraria em que tipo de insônia? Seria plena.
Ah, Porque tá. você pode ter momentos de descanso, mas você acorda. Assim, a característica da inicial e terminal é que você tem um momento de sono. Só que ele é interrompido, ou não é interrompido quando é terminal, ou você tem dificuldade, mas certa hora você dorme. A que você fica lá acordando, né, cochila um pouco e acorda, essa é plena também. Tá bom, muito obrigada. Então, na ansiedade, né, os potenciais de ação são alcançados, então, rápidos, né? O neurônio não tem capacidade de descansar, né? Porque os receptores, né, defeituosos não conseguem exercer o seu papel, ou a pessoa ainda tem muitos receptores, né, defeituosos, que é uma situação um pouco mais grave, né? Então, o que nós teríamos que fazer, né? Teríamos que criar um mecanismo para que, né, a célula descanse mais. E como é que eu posso fazer uma célula descansar mais? Fazendo que o cloro entre. Ah, mas o GABA não consegue fazer esse papel, né? Mas, na década de 50 do século passado, eles descobriram uma certa substância, né, que tinha essa finalidade, né? Tínhamos, né, os barbitúricos também, que eram utilizados, mas eles têm uma janela terapêutica, que a gente fala, muito curta, né? E faz com que possa ser tóxico, né? E o grande advento que teve, né, nesse período, né, dos anos 50 do século passado, foram os chamados benzodiazepínicos, porque eles eram muito seguros, né? Segurança deles até hoje. Tem situações que a pessoa pode ter a queda, pode ter alguma complicação, mas em via de regra ainda são seguros. Porém, tem um problema que é sério, que é a questão seguinte, né? São seguros, mas quando você modifica o alcance do potencial de ação e gera uma mudança na atividade dos neurônios, quando você para, os neurônios pedem. Eles querem voltar àquela sensação que era melhor para eles. E vira uma situação como se fosse uma sede, né? Sede não tem como, você bebe água, né? E as pessoas que param de usar benzodiazepínico de maneira indevida têm uma sensação análoga da sede, não que é uma sede em si, né? Mas sente falta. Sente falta que se não tomar, fica péssimo, né? Se eu tô com sede e não tomo água, eu fico mal. Então tem pessoas que precisam, né, do benzodiazepínico. Então, né, há essa possibilidade de uma dependência, não só, como a gente fala, psicológica, né, que a pessoa quer a sensação, mas uma dependência física que o teu corpo passa a pedir. Esse é um dos senões, né, que a gente tem com relação ao benzodiazepínico. Daí a retirada tem que ser, né, que a gente chama de desmame, né, que aí é lentamente, dia sim, dia não, um dia sim, 2 dias não, né, o corpo voltar a se acostumar, né, e você ter opções de usar outro medicamento para ansiedade, ou, né, se livrar da ansiedade. Então, qual que é o mecanismo de ação desses benzodiazepínicos, então, né? O mecanismo de ação deles, né, a farmacodinâmica deles, lembrando que a farmacodinâmica é o que o meu corpo, que o medicamento faz com o meu corpo, é a seguinte, né? Eles apresentaram, né, durante os estudos, né, uma afinidade por um receptor próprio. Então, o benzodiazepínico, né, diazepam, lorazepam, né, alprazolam, né, Rivotril, eles não agem no lugar do GABA. Eles não substituem o GABA que a gente tem. Eles não fazem isso, né? Eles simplesmente fazem o seguinte: ligam no seu próprio receptor e gera uma forma de modificar, né, a conformação do receptor GABA, facilitando a interação do GABA com o seu receptor de forma efetiva, né? E contribuindo assim para o aumento de influxo de cloro para o interior da célula. Então, benzodiazepínico, ele não substitui o GABA, ele não é um falso GABA, ele não é um agonista GABAérgico, nada disso. Ele só teve assim a felicidade de encontrar uma região que é vizinha do GABA, receptor GABA, e fazer uma mudança nesse GABA para que a coisa funcionasse, né? Aqui tem a representação esquemática, né, de como é o GABA realmente, né? E aí, na nossa representação esquemática, o que acontece, né? Verifiquem aqui em preto, né, nesse esquema, que a gente tem uma região da membrana que tem afinidade com o benzodiazepínico, diazepam, lorazepam. Então, né, nossa configuração, né, celular de membrana
né, criou essa região proteica que não tem atividade biológica nenhuma, a não ser quando eu administro, né, o diazepam, lorazepam, rivotril e afins. E ele é vizinho da região R1, né, que a gente viu. Então, o que acontece, né? Acontece o seguinte, tem toda aquela situação que eu falei, né? E quando se tem, né, a presença no nosso organismo dos benzodiazepínicos, vai acontecer o quê, né? Então, nesse esquema aqui, né, que a gente viu, vamos pegar esse receptor que é defeituoso, tá? Então, nós temos o receptor defeituoso aqui, a ligação R2 não está acontecendo, né? E não tem como o cloro entrar para acalmar esses neurônios. Daí, então, o que acontece? Se eu tomar o diazepam, como foi a nossa senhora, né, do estudo de caso, o benzodiazepínico vai chegar, vai se ligar na região própria dele, e o que ele faz? Como ele é uma estrutura química volumosa, ele empurra o R1 um pouquinho para dentro. E quando ele empurra o R1 um pouquinho para dentro, ele permite que o GABA consiga encontrar o R2. Então, o que o benzodiazepínico faz? Ele dá uma corrigida no receptor GABA, meio que na marra, empurrando mesmo, né? Não é nada químico, assim. Ele chegou lá, dá aquela empurradinha, e aquela empurrada faz com que o GABA consiga exercer sua função em um receptor que é defeituoso, né? Daí, então, é isso que acontece aqui, ó. Então, o benzodiazepínico se liga no seu receptor próprio, que é vizinho ao GABA, daí dá essa empurradinha básica aqui, esse receptor defeituoso passa a se comportar como um receptor normal, e o cloro entra. Então, aquela região lá que não teria resposta do GABA, passa a ter resposta do GABA. Esta é a grande sacada do benzodiazepínico, né? E assim, não confunda, né? Ele não tem função GABAérgica, ele não liga no receptor do GABA, ele liga no seu próprio e dá essa empurrada aí que foi, né, providencial para que o receptor se corrigisse, né? Aí, então, né, é assim que eu consigo ter a resposta. Então, né, pegar o caso da nossa paciente, então, né, que morava no lar de idosos, né, talvez estivesse sentindo alguma coisa sobre ninho vazio, os filhos não visitavam, né, complicações de própria idade, solidão. O que aconteceu? Tudo isso era um estímulo para ter, né, estímulo para os neurônios funcionarem. E os neurônios e os receptores GABA de reserva não conseguiam fazer o papel, né, ficava deficitário. Daí, então, foi prescrito o diazepam, que foi o medicamento lá, né, que aí fez essa correção. Daí, ela provavelmente se sentiu bem, né, e voltou a dormir, inclusive, né, estava até dormindo. Mas aí passou a dormir demais, né, porque aí teve alguma coisa que aconteceu que atrapalhou, né. Então, seriam os desdobramentos não desejáveis, né, que a gente vai ver mais adiante. Daí, então, como é que acontece, então, nessas interações? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de fármacos que aumentam o influxo de cloro para dentro da célula. Aqui o diazepam é um exemplo. Nós temos o propofol, que é um anestésico, que chega a ponto, assim, de dificultar a atividade da célula, que não propaga nem estímulo da dor, né? Por isso que ele é um anestésico, né? Tem o etanol, gente. O etanol age também permitindo, né, a entrada de cloro. Por isso que ele tem uma ação, né, relaxante e ansiolítica que deixa as pessoas mais à vontade, né? Então, nós temos, né, essas situações todas, e nós temos, basicamente, né, 3 tipos iniciais de benzodiazepínicos, que se ligam no seu próprio receptor e empurram a estrutura do GABA, facilitando a interação GABA com o seu receptor. Nós temos o diazepam, que foi o primeiro a ser utilizado. Nós temos o oxazepam, né? E temos o lorazepam. Aqui, gente, nós vamos ter que recordar agora da farmacocinética. Farmacocinética é aquilo que o meu corpo faz com o fármaco que está presente, né? Daí o que acontece? Nessa classificação que eu coloquei aqui, eu tenho o oxazepam como um fármaco intermediário. E o que significa esse intermediário? Esse intermediário diz respeito à solubilidade em água. Eu tenho também, né, a questão envolvendo o lorazepam, que ele seria mais hidrofílico, mais solúvel em água. E tem o diazepam, que seria o mais lipofílico. Uma das questões que eu pedi para vocês, se não me engano, na última aula, ou na primeira,
com relação à eliminação de fármacos, né? E o que acontece? Quando eu tenho um fármaco hidrofílico, eu tenho uma dada situação, né, em que ele se elimina fácil. Por quê? O lorazepam, quando ele se espalha no corpo, né, faz a ação que ele tem, quando ele chega no rim, que é predominantemente de água, ele vai e sai na urina, sem problema algum, porque ele é hidrofílico solúvel em água, né? Então, nós temos aí esta situação. Do outro lado aqui, o diazepam, o que acontece? Ele não sai direto no rim. Quando ele se apresenta no rim, né, vem aquela máxima, né? Água e óleo não se misturam. Daí o que acontece? Né? Ele tem que voltar e tem que se tornar uma coisa hidrofílica. E quem faz isso? É o fígado. O fígado faz as biotransformações hepáticas, né, para eliminar. E o oxazepam teria um caráter intermediário, né? Ele consegue sair, boa parte, né, pela urina, né, e não tem tanta influência assim de precisar que o fígado biotransforme ele. Então, em termos de eliminação primeiro, lorazepam mais facilmente eliminado, diazepam tem dificuldade na eliminação, porque tem que sofrer biotransformação hepática, e oxazepam seria intermediário. O Rivotril também é intermediário, né? Então tem um comportamento intermediário. Bom, agora vamos pensar no seguinte, né? Acesso ao local de ação. O que nós temos, né? Na aula passada, isso eu recordo, né? Falei, quando eu falei da cinética, e passei um vídeo que reforçou isso, né? Que tinha lá um profissional falando, né? O agrotóxico atravessa a barreira hematoencefálica, né? Barreira hematoencefálica é lipofílica. Então, o que nós podemos observar? O lorazepam, que é hidro, ele vai ter dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. Ele não é 100% hidro, mas demora algumas horas para chegar lá. Então, o efeito dele não é rápido. Se uma pessoa está numa crise de ansiedade na nossa frente, dar um lorazepam para ele implica que ele vai continuar ansioso por um tempo, até que, né, o lorazepam consiga vencer as questões, né, mais lipofílicas lá e adentre no sistema nervoso central. Já o diazepam, não. O diazepam, ele é lipofílico, né? Então, quando ele deve entrar no sistema nervoso central, ele entra fácil, né? Solúvel semelhante, solve semelhante. Ele entra fácil. Ele tem um início de ação mais rápido, né? Então, pessoas que estão em crise têm que usar um diazepam. Então, o entendimento desses fármacos vem muito desse equilíbrio, né, e desse entendimento. Fácil absorção, demora no início de ação. Lorazepam demora para fazer efeito, mas é eliminado rápido. Diazepam, né, ele faz efeito rápido, mas porém a eliminação dele é mais lenta, porque ele precisa ser biotransformado. Oxazepam tem a função intermediária, né? Então ele consegue as duas situações, mas demora mais para fazer efeito e não é tão eliminado rapidamente como o lorazepam. Ele é intermediário. Vamos pegar exemplo da senhorinha que mora no lar de idosos, né, na IEPI lá que ela se encontra. O que foi prescrito para ela foi diazepam, né? Daí, o que acontece? Pela idade que ela tem, talvez pelo fato de usar outras medicações, você tem uma sobrecarga do fígado. E o fígado não consegue, então, fazer todo o trabalho e o diazepam pode se bioacumular. Que provavelmente foi o que aconteceu, porque ela se queixou que não acordava mais, né? Ficou tonta, talvez por excesso de efeito, e bioacumulou a ponto de influenciar quem? Os músculos. Tanto que ela teve dificuldade de locomoção e teve uma queda. Então, o diazepam para idoso tem que ser usado com cautela, porque boa parte dos idosos usam outros medicamentos e já tem, né, um comprometimento hepático do fígado próprio da idade, né? E, além disso,
tem outras situações também que a gente precisa considerar aqui, né? Em particular, com relação à insônia, né? Se a pessoa tem uma insônia terminal, que é aquela que você acorda 3 da madrugada, por aí, você não tem uma necessidade de ter um benzodiazepínico que vá agir rápido. Ele pode demorar para fazer efeito, porque esse aqui é um efeito mais tarde, não na hora de dormir, né? Porque você consegue dormir, o problema é manter o sono. Nesse caso, os hidrofílicos seriam mais recomendados. Por quê? Porque, primeiro, ele vai fazer o efeito na hora que tem que fazer, então não é um impedimento usar. E ele vai ser eliminado mais rápido. Então, ele não causa esses efeitos que a senhora do estudo de caso teve, né? A senhora do estudo de caso, ela só teve tontura, sono excessivo e queda por uma questão muscular, né? Afetou a potencial de ação no músculo, porque o fármaco que ela usava bioacumulava, gerou efeito demais, né? Porque ele tem dificuldade para ser eliminado, o fígado tem que dar conta, e o fígado não estava dando conta. E no caso, né, de uma insônia terminal, não faz sentido usar o diazepam também, você não precisa ter ação rápida, né? Então, podemos entender, de uma certa forma, né, que talvez o lorazepam fosse mais interessante para a senhora lá, né? Porque não teria efeito residual do dia seguinte. Então, ela não acordaria cedo, não não acordaria tarde, não teria risco de bioacumulação para afetar a função motora e nem deixaria tonta, e também problemas de memória, né? Se não me engano, o caso também fala de problemas de memória, né? E ela não teria, porque bom funcionamento cognitivo depende, né, dos potenciais de ações acontecendo adequadamente. Quando eu tenho essa bioacumulação, né, o que acontece? A pessoa está ansiosa, né? Deveria estar no estado normal de potencial de ação. Essa senhora usando o seu diazepam e não conseguindo eliminar ele no tempo hábil, né, os potenciais de ação ficam bem espaçados, né, inclusive na região muscular. Aí nós temos então essa opção, né? Pode ser um intermediário também, né? Que aí demoraria um pouco para fazer efeito, mas seria eliminado mais facilmente também. Então, esses são alguns detalhes importantes dessas medicações, né? Daí, então, só recapitulando a questão farmacocinética, né? A importância de conseguir atravessar a barreira hematocefálica. Se a pessoa tem uma ansiedade generalizada, que é 24 horas por dia, ela tem que tomar o benzodiazepínico lipofílico, né? Tipo um diazepam, né? Agora, se ela tem, né, momentos de ansiedade que depende de certos gatilhos, pode usar um mais hidrofílico, né? Porque não precisa ter efeito rápido, né? Então, são algumas particularidades, né, que a gente considera importante. Aqui, então, só, né, mostrando para vocês, né? Aqui como se fosse a barreira hematocefálica e também a membrana, né? Mas está mais para a membrana aqui, né? O que acontece? A absorção é rápida e a chegada no sistema nervoso central vai ser rápido, né? Já, né, outros fármacos não teriam essa característica. Com relação à eliminação, né? Então, na aula passada eu falei, né, que o fígado faz todas as reações, né, para transformar os produtos em outros, né, mais hidrofílicos, né? O que acontece, então? Quando a senhorinha do nosso estudo de casos, o que acontece com ela? Está tomando diazepam, né? Daí, o diazepam não sai na urina. Ele precisa voltar no fígado para sofrer biotransformação hepática. E não é só uma biotransformação que acontece. Você tem que ter a formação daquele realmente hidrofílico. Daí existem 2 caminhos, né? Você tem a desalquilação, que formaria o nordiazepam, ou a 3-hidroxilação, que formaria o termazepam. Que no final, né, outras reações que acontecem no fígado formariam o oxazepam, que finalmente sairia no rim. Então, o que acontece? Quando a paciente toma o diazepam, de tabela, ela está tomando tudo isso aqui, que tem atividade. O oxazepam, a gente sabe que tem atividade, né? Ele é um metabólico natural, né? Ele foi depois sintetizado, né? Mas ele é natural. Então, todo mundo que toma diazepam, toma também oxazepam, porque é convertido e ele tem ação. Então, a pessoa, né, no nosso caso, né, vamos chamar a Dona Maria, né? A Dona Maria, no nosso caso, o que acontece? Ela tomando diazepam e tendo o fígado debilitado, né, ela vai lentamente formando nordiazepam, que vai ter efeito, vai formando lentamente termazepam, que tem efeito, vai formando lentamente oxazepam, que tem efeito. Aí não tem como, né? Aí a memória fica comprometida, a musculatura vai sentir bastante, né?
desanda tudo, né? Então fica bastante complicado. Então, basicamente, é isso que acontece, né? Quando, então, você tem administração de certos fármacos. E, assim, há de se considerar, gente, que poderia ter, sim, por que não, né? Uma opção de usar um que fosse mais hidrofílico para aquela senhora, dependendo, né, do tipo de insônia que ela tiver. Se a insônia inicial, não dá para ser os hidrofílicos, porque hidrofílico demora para fazer efeito, né? Então, tem todos esses detalhes, né, que são importantes a gente compreender, né? E, né? Professor, Oi, diga. ainda naquele slide anterior ali, cada componente, sem ser, quer dizer, o diazepam também, mas cada componente ali, nordiazepam e temazepam e o oxazepam também, eles vão causar, tipo, efeitos secundários não desejados, é isso? Sim, E exatamente. diferentes um do outro. Sim, independente. Eles continuam a ação do diazepam. Eles têm a mesma ação do diazepam, na verdade. Ah, eles Só seguem a mesma. segue a mesma coisa. São ansiolíticos, agem sobre o GABA da mesma forma, só que é o seguinte, isso aqui é pensado, né, quando você tem um fígado em perfeitas condições. Quando você tem um fígado debilitado, seja para a idade, ou seja pela questão de uso de outros medicamentos que geram uma sobrecarga no fígado, você vai formando, né, mais lentamente e vai tendo dificuldade de eliminar, principalmente esses dois aqui, né? Esses aqui ficam com dificuldades, não saem na urina. Daí eles têm que voltar para a fila, ser metabolizado para formar o oxazepam. Só que enquanto eles não são metabolizados, eles são liberados para o corpo novamente e vão fazendo os efeitos. Tudo o que a Dona Maria, no estudo de caso, teve foi devido a uma ação excessiva de benzodiazepínico. Não foi só o diazepam, foi os seus metabólitos ativos que a gente fala, né? Que o metabólito é o que o fígado biotransformou e é ativo porque tem atividade. Então, o que ela teve foi um excesso de atividade, né, do benzodiazepínico, promovido por isso, porque ela tomava todo dia o diazepam, só que não conseguia eliminar a quantidade certa todo dia. Ia bioacumulando, só que quem era bioacumulado eram os ativos. Aí vai somando efeito, né? E aconteceu o que aconteceu com ela. Era essa a sua dúvida? Entendi, aham, era isso mesmo, obrigada. Então, gente, né? Os lipofílicos, então, têm como característica, né, ser mais facilmente absorvidos. Os hidrofílicos têm dificuldade, porque o hidrofílico, né, quando ele chega no intestino ou no estômago para ser absorvido, ele tem que vencer a membrana lipoproteica. Então é lento para absorver e é lento para atravessar a barreira hematocefálica. Então tem essas dificuldades. A vantagem do hidro é o quê? Ele não causa efeito secundário, né, de metabólito ativo, como o diazepam faz. Então, a Dona Maria, do caso clínico, deveria usar um hidrofílico, né? O intermediário, ele consegue, mas só que às vezes, né, pode ser de mais, pode ser de menos, né? Então ele é usado com certa cautela. O lipofílico, por sua vez, entra fácil, chega fácil, né, mas precisa do fígado em boas condições para ser convertido em seus metabólitos ativos, né, para que a eliminação seja rápida e não aconteça a bioacumulação, né? Então são essas situações, né, que a gente observa, então, né, que a gente nota, então, e, né, vamos fazer um breve intervalo. Agora são 20 horas e 4 minutos. Vamos voltar 20 horas e 25 minutos? Pode ser? Ok, gente? Beleza, professor. Então, 8 horas e 25 minutos.
Professor, acho que o senhor está no mudo. Pronto, agora sim. Vamos então recomeçar então, gente. Vamos voltar aqui. Ok? Então, vamos falar primeiro desse caso, que é muito parecido com o caso que está no exercício, mas depois eu vou falar do exercício também, que é o seguinte, né? Então, nós temos aqui uma situação de uma senhora que está apresentando dificuldades para dormir, né? Então, essa dificuldade para dormir, a gente viu durante a aula, pode ser de 3 tipos, né? Sono inicial, terminal ou plena. Ela foi ao médico e foi prescrito um benzodiazepínico para ela. A senhora comprar novamente o medicamento, queixou-se de dificuldade para acordar pela manhã. Por esta fala dela aqui, já dá para a gente desconfiar que ela está usando, né, um medicamento mais lipofílico, porque está tendo efeito residual e pela idade que provavelmente ela se encontra, né, já deve ter alguma debilidade hepática no fígado que está levando a essa bioacumulação. Então, desde, né, a questão de diazepam que a gente viu, se ela utilizar, está tomando, né, 3 benzodiazepínicos de tabela, eles vão agir também, e se a eliminação está comprometida, eles vão ter uma bioacumulação, né, permanecer mais tempo no organismo e gerar os efeitos que pode ser que a paciente esteja se queixando. E assim, gente, para dar uma ilustrada na questão referente ao uso desses medicamentos, né, tem um artigo que a gente está em fase de finalização, que se chama Causas Agravantes à Saúde Mental de Mulheres, da Mulher Encarcerada e o Uso Excessivo de Medicamentos Controlados, né? Esse trabalho foi realizado junto com a Liga de Humanização em Saúde, né, no Presídio Regional, né, aqui de Joinville. E a gente, então, teve acesso, né, a alguns dados, né, com a aprovação do Comitê de Ética e tudo, né, do qual a gente fez uma análise, né, do consumo, né, desses medicamentos. O sistema carcerário, né, ele é altamente complexo, né, assim, gera muitas questões, né, envolvendo saúde mental, e ansiedade e depressão está muito presente. E considerando principalmente a ala feminina, né, a gente nota realmente um desgaste muito grande, porque algumas detentas, né, estão longe dos filhos, algumas, né, estão uma mudança de ritmo de vida bem acentuado, tem uma questão própria de uma sensibilidade que a mulher tem, e a gente fez um comparativo entre homens e mulheres para entender, né? Daí, então, no nosso caminho metodológico, né, a gente viu a questão de não acesso. Claro que eles não saem para comprar, né, mas pode precisar de alguns medicamentos em que algumas famílias conseguem levar para eles, mas é uma burocracia muito grande, né, porque usam desse expediente para passar outras substâncias, né? Então, a verificação, né, do uso da medicação é muito rigorosa, né, para não chegar a qualquer tipo de coisas indevidas, né? Temos uma coisa que a gente notou bastante lá, que era autoprescrição e troca entre as detentas, né? Então, elas tinham alguns medicamentos e passavam para a vizinha, para a amiga, né? E elas tinham direito, né? Pegavam na farmácia do presídio lá um antidepressivo e distribuía para os colegas, né? A questão da abstinência, né, que é o que eu comentei em algumas aulas, né, que, nessa mesma aula, desculpa, né, que existe algumas situações que a medicação não pode ser retirada abruptamente, né, que vai muito ao encontro, está aqui também, né, da necessidade de uma realização de um desmame. E o benzodiazepínico tem essa característica, né, o benzodiazepínico, ele causa, né, essa mudança no sistema nervoso central, em que os neurônios se apropriam de uma forma positiva, vamos assim dizer, né? E quando você tem a retirada abrupta, né, você tem vários sinais que são enviados, né, pedindo, e você acaba tendo, né, o que a gente chama de efeito rebote, né? Você fica com a ansiedade que você já tem, que não está usando medicação, e você tem ansiedade extra por causa, né, dessa retirada abrupta, né? Temos também casos, né, de pessoas que não aderiram ao tratamento por efeitos adversos, né, e o chamado uso off-label. Uso off-label é quando você usa uma medicação para uma indicação não oficial dela, né? Tipo, remédio para piolho para
matar vírus, né? Isso é um uso off-label, não tem lugar nenhum que fala isso, mas alguém acaba fazendo algum estudo bem superficial, né, e acaba, né, fazendo essas associações, né? Daí, então, a gente pegou todos os dados, analisou todo o esquema farmacoterapêutico, psicofarmacoterapêutico, né, e verificamos, né, se a afinidade estava correta, tinha problema de dose, posologia, acesso e adesão. Daí, o que a gente encontrou lá no presídio, né? A gente fez um comparativo entre homens e mulheres, né? Fluoxetina é o tema da nossa próxima aula, né? Que tem uso tanto como antidepressivo como ansiolítico de segunda geração, né? Então, também, a gente vai falar um pouco disso na próxima aula também, a gente vai falar ainda de ansiedade, né? Temos a levomepromazina, que é um medicamento antipsicótico, geralmente para pessoas que têm esquizofrenia, né? Fenitoína, que seria um anticonvulsivante, clorpromazina, também um antipsicótico, carbamazepina, é um estabilizante do humor, amitriptilina é um antidepressivo, e temos o biperideno. Biperideno, gente, ele é usado para Parkinson inicial, mas ele começou a ter um pedido, né, prescrições e acessos, né, de parentes para os detentos, né, que chamou a atenção e, né, a gente descobriu que altas doses do biperideno, né, se tomar 4, 5 comprimidos de uma vez, ele dá um efeito muito semelhante ao do crack, né? Então, eles estavam usando como entorpecente, um uso off-label aqui no caso, né? A medicação seria para Parkinson, eles não tinham Parkinson, né, mas conseguiam convencer o médico, sei lá, o parente levava, e o que estava acontecendo é que eles usavam para fins recreativos, né? Não para fins terapêuticos, né? Mas o que chamou atenção para a gente foi essa disparidade da fluoxetina, né? Que ficou muito nítido, assim, que as mulheres utilizam muito mais fluoxetina do que os homens, né? Então foi bem acima do esperado, e a gente, então, procurou investigar isso, né? E o que a gente percebeu, né? Um contexto. O presídio, a ala feminina do presídio aqui de Joinville foi inaugurado no segundo semestre do ano passado. Essas detentas estavam na cidade de Itajaí e vieram transferidas para Joinville. O que acontece, né? Lá em Itajaí, né, na relação dos medicamentos da prefeitura, né, de Itajaí, tinha diazepam, que era muito prescrito para as detentas devido à sua ansiedade. Aqui em Joinville, se tem um entendimento que o diazepam não cumpre um efeito terapêutico. Você tem outros ansiolíticos, né, que seriam utilizados, né, e deixam a encargo do paciente pegar o diazepam na farmácia popular. Eles conseguem pegar quase que de graça lá, né? Então, padronizaram aqui, né, a fluoxetina para ansiedade, né? E não tem diazepam, né? Então, quem precisa de diazepam é orientado, né, a buscar na farmácia popular, conveniada com algumas farmácias comerciais, né? Bom, o que isso resultou, né? O presídio, ele segue, né, a lista do município. Então, nós tivemos, né, a vinda aqui para Joinville de cerca de 300 mulheres que usavam diazepam. E aqui não tem como elas saírem para comprar na farmácia, elas estão detidas, né? E a grande maioria teve o quê? Crise de abstinência. Estão tendo, infelizmente, muita crise de abstinência. Por quê? Porque deveria ter feito o desmame, né? Que é aquela história, usa um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não, para o organismo ir se readaptando e não gerar esse efeito, né, de uma dependência física, nem é psicológica, elas não querem diazepam porque elas gostam do efeito, né? Elas poderiam ter esse efeito com a fluoxetina, mas elas estão, né, precisando passar por isso, né, para ter esse chamado desmame. E a grande quantidade de fluoxetina prescrita deveria cumprir esse papel, mas como elas estão, né, numa dependência ainda do diazepam, a fluoxetina não está conseguindo conter, né? Então, a gente tem um problema, né, a ser equacionado com essas mulheres, porque cometeram, né, as situações, né, estão, né, em regime fechado e tudo mais, né, mas tem direito à saúde, né? Então, né, o que a pessoa fez não interessa, né? O que interessa é que tem que tratar da pessoa, né? Ela já está, inclusive, cumprindo, né, pelo ato que ela, né, fez, né? Mas
não justifica ter uma situação como essa, né? Então, tem muitas, e são pouquíssimas, né, no qual a família consegue enviar a medicação, né, ansiolítica para elas, né, de benzodiazepina. Então, essa é uma realidade, né, que eu acho interessante. E hoje, né, saiu um artigo, teve resposta, né, que a gente já tinha resposta, né, mas ele oficialmente saiu na revista hoje, né, aqui, né, a gente foi, na verdade, tinha aceito dia 13, né, de março, mas só hoje que ele apareceu realmente no site da revista, né, que é um trabalho que a gente fez com mulheres com ovário policístico, né, síndrome do ovário policístico, diabéticas jovens, né, abaixo de 35 anos, do qual a gente avaliou alguns critérios, né, que a gente considerou importante. Como, por exemplo, a ansiedade, né, a gente já tinha feito um artigo específico da ansiedade, a gente viu de novo, né, a implicância disso no não controle glicêmico e esse terceiro fator, né, qualidade do sono, né, que a gente pesquisou em alguns lugares, né, e se a pessoa não dorme bem, ela tem uma propensão a ter um descontrole na sua diabetes, né? Pela questão envolvendo da redução da produção de melatonina. Aí você tem toda uma cascata bioquímica, né, que resulta no que é chamado, né, de resistência insulínica, ou seja, a insulina não consegue cumprir o seu papel e elas se tornam diabéticas. E, né, quando a gente olha aqui, né, as diabéticas e não diabéticas que foram comparadas, as que dormem entre 9 e 10 horas da noite, né, você tem uma concentração maior de não diabéticas. E quando a gente pega, né, desde 11 horas e principalmente depois da meia-noite, tem uma predominância das diabéticas. Ou seja, né, é uma situação que leva a essa condição de resistência insulínica e dentro de uma condição de ovário policístico, facilita a questão do desenvolvimento de diabetes, né? Então, o sono é extremamente importante, né? A gente pode buscar a nossa higiene do sono, mas, né, problema é quando a gente não consegue, né? Porque a gente tem uma condição clínica associada, né? Então, aqui, né, a gente pega dois exemplos, né, claros, né? A questão da ansiedade e a questão da qualidade do sono que a gente viu na aula, que implica em situações, né, lá na bioquímica que levam uma chance de uma doença, né, ainda jovem, né? Que poderia ter essa diabetes, talvez, com idade, né, mais avançada. Então, aqui só para a gente verificar, né, e talvez mau uso das medicações e talvez, né, a necessidade, né, de um acompanhamento psicológico também, né, porque não é só de medicação também, né, então, a ansiedade dá para ser também trabalhada, principalmente naquelas, né, tipos de ansiedade que eu mostrei para vocês, né, que existem mecanismos não claros por que acontece, né. Então, isso aqui é só para dar uma ilustrada, e vamos agora para as questões, né, vou comentar as questões novamente, agora, né, pós os conteúdos, né, que eu apresentei para vocês. E o que nós temos aqui, então, né? Vamos verificar. Então, deixa eu só colocar um marca-texto. O que vem a ser, então, a ansiedade? Então, a ansiedade, gente, é né, um mecanismo que nós temos no nosso organismo, nosso corpo, né, para nos dar sinais de alerta. Extremamente justificável quando existem situações realmente que denotam perigo ou requer atenção nossa, mas ela pode se tornar patológica, né? Então, clinicamente, ela se torna patológica quando o efeito desencadeador, né, o gatilho, é uma situação que não causaria e não causa ansiedade na maioria das pessoas, mas para aquela pessoa específica, sim, né? Ou, se não, uma condição fisiológica, um número reduzido de receptores GABA funcionantes, em que o organismo não consegue fazer aquele equilíbrio, né, mediado pelo sistema GABAérgico, né? E a ansiedade tem aquelas classificações lá, né? Da agorafobia, transtorno do pânico, né? Estresse pós-traumático, né? Que são situações do qual, né, ressalto novamente, né? Algumas são muito claras, né? Mais fácil de trabalhar, outras as pessoas, né, precisam significar, né? Precisa dar um sentido para aquilo que facilita bastante, né? Porque quando eu sei o que me incomoda, é mais fácil de lidar, né? E quando eu não sei, né? E tem uma questão também bem importante com relação a isso, que eu me recordei agora, né, de outro trabalho que a gente estava fazendo, com relação à mutilação por adolescentes, né? Então, a mutilação, ela é uma forma de você dar sentido para uma dor psíquica que você não sabe a origem, né? Então, você tem uma dor psíquica tão intensa, você não sabe por quê, né? Ou você não se recorda, né? Ou seja, qual foi a situação, né?
que aí, então, para fazer sentido, você se corta, né? Meio que dizendo, agora eu sei porque eu estou sofrendo, né? Que são questões também que precisam ser muito bem trabalhadas, né? Nós temos uma geração chegando aí que está, né, muito refém dessas situações, né? A questão da insônia patológica, né, é aquela dificuldade de você entrar e manter o sono, né? E como ela vai se manifestar, né? Como a gente viu, insônia inicial, insônia terminal ou insônia plena. Em termos de tratamento, a insônia plena deve ser tratado com benzodiazepínicos lipofílicos, que começa rápido e dura mais, né? Se der um hidrofílico, não vai ser muito interessante, porque ele demora para fazer efeito, né? E a pessoa não dorme a hora nenhuma, então ela vai ter que esperar o efeito acontecer, não fica legal. Para insônia terminal, já é interessante usar o hidrofílico, porque não precisa do efeito imediato, ele pode fazer efeito enquanto eu estou dormindo, e quando fosse aquele momento de eu ter o despertar, né, que os meus neurônios começassem a trabalhar mais, já tem medicação, então não tem problema, e no dia seguinte eu me sinto bem, porque não vai bioacumular, ele vai sair mais fácil, né, o tempo de meia-vida, que a gente fala, o tempo de ação dele é mais curto, né. E quando eu tenho a insônia, né, inicial, também tem que ser um lipofílico, porque tem que começar a fazer efeito rápido, né. Então são esses detalhes, né. A questão da relação da ansiedade e insônia com o potencial de ação, foi aquilo que eu comentei, né? O potencial de ação é a atividade, né, da célula, no nosso caso, o neurônio. Só que ele precisa descansar, né? Então ele fica alternando entre atividade, descanso, e a relação dele com a ansiedade e insônia, porque acaba se configurando, né, de uma forma quase que crônica, né? Muita atividade e pouco descanso, né? Isso se traduz, né, na nossa forma, né, de agir e pensar como ansiedade, e que dificulta a gente descansar, né, dormir, né. A questão das funções do canal de cloro. O cloro, então, ele tem a função de aumentar o aporte de carga negativa para dentro da célula, para polarizá-la, deixá-la polarizada, porque a forma polarizada é a forma de descanso, né. Então, a modulação é feita nisso, né. E qual a relação dele com o GABA, né? Ele fica obstruído, porque o receptor GABA, sem ligar ao GABA, espreme ele, não permite que o cloro entre. Na hora que o GABA se liga, você tem, então, a modificação, né, que as regiões vão se ligar, né, ao GABA, e consegue a desobstrução. E como é que o diazepam consegue reverter esses quadros de ansiedade? Fazendo com que os receptores defeituosos tenham uma atividade normalizada, porque ele dá uma empurrada, né, em parte do receptor e facilita a interação do GABA com todas as regiões que ele precisa interagir, né. Daí, vamos pegar o caso clínico agora, né? Então, aqui tem mais informações, né? Então, uma senhora de 78 anos, uma idade já considerada, né? Residente em abrigo de idosos, né? Nas LPIs hoje em dia, né? Daí, ela tem as doenças comuns da idade, provavelmente hipertensão, diabetes, né? Aí, talvez fazendo reposição hormonal, né? Então, várias coisas, né? E apresentou essa queixa aqui, né? De insônia, né? E ela descreve, né? Dorme cedo, mas acordava de madrugada. Qual é o tipo de insônia dela, então? Terminal. Dorme bem, mas, né, tem o despertar, né, de madrugada, não volta mais a dormir e sente, né, que o descanso não foi bom, né, e que vai ter influência, né, na melatonina, naquelas coisas que a gente viu, que eu apresentei para vocês nos artigos, né, que se ela for realmente diabética, né, vai dificultar o controle do diabetes também. Daí foi prescrito para ela o diazepam, com mais lipofílico antes de dormir. Ela não precisa da ação rápida de um lipofílico, né? Ela poderia usar um mais hidrofílico, né? Aí começa o problema. E além disso, né, ela tem as queixas de sonolência pela manhã, que está afetando a alimentação, né, uma coisa puxando a outra, né, que ela não consegue comer, só está acordando para almoçar praticamente. Sente tonturas e esquecimento e queda. Tonturas, provavelmente por uma exacerbação da atividade de diazepam, com seus metabólitos ativos, né, em função, obviamente, né, do fígado já debilitado pela idade. O esquecimento também é um resultado de neurônios que estão muito tempo descansando, porque o que está acontecendo com essa senhora, né? Ela, usando esse medicamento, né, os neurônios estão descansando demais, né? Aí você tem problemas na cognição e, tudo, e outros fatores também, né? Então, uma coisa que era para corrigir o sono está afetando, né, pela sobredose, porque o diazepam é lipo e forma, né, os metabólitos ativos que também têm atividade. Então, está sobrecarregando. E a queda, né,
mostra que essa bioacumulação está afetando, inclusive, os músculos, né? E poderia ser uma coisa pior, né? Porque nessa idade, provavelmente ela deve ter osteoporose. Daí, então, conhecendo as particularidades, né, do benzodiazepínico, há uma associação das queixas e a medicação? Sim. Não só pela medicação, mas como a medicação se apresenta, né, em termos moleculares, né? E considerando os tipos de insônia e particularidades da paciente. Não precisava do lipo, né? Porque pelo discurso dela, dá para a gente ver que é uma insônia terminal, né? E qual seria a medicação mais indicada a ser prescrita, né? Isso eu deixo para vocês darem uma pesquisada a respeito, né? Bom, então, assim a gente, né, busca alcançar os objetivos, né? Aí com a resolução dos exercícios, né? Mas vimos aí os conceitos de ansiedade e insônia, as causas fisiológicas dessas condições clínicas, potencial de ação, mecanismos de ação dos benzodiazepínicos, se ligar no seu próprio receptor e fazer com que o GABA tenha mais afinidade com o seu GABA, né? Que é o neurotransmissor que ele se liga, e as questões de manejo correto, né? Lipofilia, hidrofilia, tipo de insônia, tipo de ansiedade, né? Coisas afins, né? Então, gente, parte teórica é essa, né? Daí, então, já vou estar liberando vocês para fazer os exercícios, né? E fico aqui até o final da aula para tirar alguma eventual dúvida. E antes disso, vou estar fazendo, então, a nossa chamada para a gente encerrar esse momento da aula e ficar para exercícios e tira dúvidas. Então, vamos lá. Quem estiver